Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Dicas da CAD. Quinta-feira a gente fala sobre hábitos. A gente vai falar hoje sobre um hábito muito simples, mas que às vezes a gente se perde, a gente se esquece e faz muito mal para a saúde, mas também não só para a saúde física, mas também para a saúde mental. A gente vai falar sobre o hábito de beber água. Você bebe água? Você bebe água o suficiente? A gente vai falar desse hábito, por que a gente deixa de beber água. A gente vai falar quais são as consequências, né, da troca desse hábito por algum outro hábito que pode ser bem prejudicial, mas a gente vai falar também do impacto da mudança desse hábito de beber água na nossa saúde mental também. Olha que interessante, a gente acha que, né, a água só vai afetar a nossa saúde física, mas também tem a saúde mental. Bom, tô botando aqui o meu fonezinho no computador para não dar eco das informações. Tô pegando aqui algumas coisas para a gente poder começar a falar. Oi, Marcos Antônio, tudo bem com você? Faz tempo que eu não te vejo, né? Com vida corrida aí. Por aqui tá um frio danado, meu amigo, que você não tem noção de como tá frio hoje. O tempo agora começou a clarear um pouco, tava bem fechado, mas assim, a sensação térmica tá bem geladinha. Aí eu acabei colocando essa minha blusinha aqui que é mais quente. Bom, então vamos lá. Antes da gente começar com o tema de hoje, eu queria trazer para vocês a novidade, né, que eu comecei a divulgar ontem. Consegui finalmente, né, organizar um curso de introdução ao Ho'oponopono na nossa rotina, tá? Esse curso, apesar de eu colocar como básico, como um curso introdutório, ele é um curso essencial para quem está sentindo a necessidade de introduzir hábitos mais saudáveis na própria vida, ou então pessoas que estão se sentindo muito estressadas, ou no ambiente de trabalho, ou porque está desempregado, ou porque está fazendo alguma mudança de vida que está se sentindo muito angustiado. Então eu criei esse curso, ele é online, a gente vai fazer ele pelo Zoom, tá? Assim mais pessoas poderão participar. Os 10 primeiros inscritos vão receber essa pulseirinha com as pedras, tá? Para quem acredita em energia das pedras, elas estão energizadas pelo Arthur Farias, que é o artesão, terapeuta, meu amigão, ele que está produzindo. E então ele já produziu as 10 pulseirinhas e já energizou. Para quem não acredita na energização, não tem problema. Essa ferramenta, ela é importante para que a gente lembre durante o dia, durante a nossa rotina, né, de fazer a limpeza das memórias. E é isso que a gente vai explicar no curso, a gente vai falar, e é por isso que esse curso ele funciona tanto. Eu vou trazer diversas ferramentas para vocês, tudo que a gente pode usar aí para pôr o Ho'oponopono, mas eu vou dar foco naquilo que para mim faz mais sentido, para que a gente não esqueça de praticar o Ho'oponopono. Então a gente vai sair daquele lugar que para poder praticar a gente vai ter que ficar parado em algum lugar, na natureza, e a gente vai introduzir o Ho'oponopono no nosso dia a dia. Eu também estou aqui com o meu japamala, esse é um japamala de 54 contas, foi feito especialmente para a minha empresa, tá? Ele tem as cores da minha empresa e essas pedras estão energizadas para que eu tenha mais no dia a dia, tá? Para quem participar do curso, a gente vai sortear no final um japamala de 108 contas, que ele é o mais completo, né? Dá pra gente fazer aí uma meditação de 3 a 7 minutos, dependendo da velocidade que a gente segue aí por cada conta. Então, essa novidade, eu acho que vai ser bem legal, eu tô muito entusiasmada. Eu fiz, assim, uma curadoria de várias informações que a gente tem na internet pra gente poder ter um curso mais direto e mais definitivo, tá bom? A vida tá corrida sim, mas tá tudo bem friozinho também. Ah, ótimo, legal. Então vamos falar do nosso assunto? Esperando a Clarice aí entrar, a Maria que sempre entra, a Pri que também sempre tá aí com a gente, mas enquanto elas não entram, a gente já vai começar falando aí do nosso assunto. Ah, gente, para quem se interessar pelo curso, quem tá vendo gravado, né, já tá na bio, quem sabe entrar na bio, né, entra no meu perfil, tem um linkzinho lá, você entra, tem vários links, é o primeiro. É só clicar lá, tem um formulário de pré-inscrição, fica tranquilo, você não vai precisar pagar nada nesse momento, é só para dizer que você está interessado.
A partir desse momento eu passo as orientações e se você realmente estiver interessado, aí sim a inscrição vai ser feita, tá bom? Mas é isso, tá curioso, quer saber mais, quer informações, me passa o direct que eu mando pra vocês. Oi, Pri, eu tava falando, eu acabei de falar de você, tô esperando aí a Clarice, a Priscila, a Maria Andrade entrarem, que são as minhas companheiras da manhã. Bom, então vamos falar do nosso hábito de hoje, tá? Eu queria que vocês fizessem um acompanhamento comigo, porque isso não deixa de ser uma analogia, tá bom? A gente vai falar hoje sobre um hábito simples, muito simples, que é o hábito de tomar água, tá? E a gente vai passar em 30 minutos, de uma forma bem rápida, né? De como a gente acaba substituindo o hábito de tomar água por outros hábitos que não são tão saudáveis e por que isso acontece, tá? Eu sou uma pessoa que bebo muita água. O dia inteiro eu bebo água, né? Essa garrafinha, por exemplo, é a garrafinha que fica aqui comigo no meu trabalho e eu encho mais ou menos uma vez de manhã, porque eu chego aqui um pouco mais tarde, e durante a tarde eu bebo umas 2 garrafas. Então, só aqui eu tomo 1,5 litro de água todos os dias. Em casa, eu tenho uma água solarizada azul, que é do Ho'oponopono, que ela tem mais ou menos uns 500 ml, e ela vai praticamente toda durante o dia, né? Então, todas as vezes eu me lembro, eu vou lá, tomo um golinho. Fora a quantidade de água que eu tô em casa, eu lembro, eu vou no bebedouro, mesmo quando eu não estou com sede. Eu passei na cozinha, olhei o bebedouro, tomo água, bebo água. Por que isso? Agora a gente vai falar do básico, daquela informação básica que todo mundo sabe, mas nem sempre a gente faz. Oi, Francisco, tudo bem? Nossa, gente, Francisco é um querido, nosso vizinho querido, os meninos adoram, tenho uma grande admiração por ele. Seja bem-vindo. Por que eu escolhi falar de água? Como todos nós sabemos, né? A água é essencial para a nossa sobrevivência. A gente fica até vários dias sem comer nada, mas sem água, no momento que a gente entra numa desidratação, o nosso cérebro para de funcionar, né? E não precisa ser uma desidratação profunda, pode ser uma desidratação leve. Sabe quando a gente começa a sentir aquela boca um pouco mais seca, aquela sensação estranha, né? Para quem não está habituado a olhar esse sinal, a sentir esse sinal, essa pessoa pode interpretar esse sinal de boca seca, de sensação estranha, até como fome, tá? Por quê? Porque no alimento nós temos o líquido, tá? E é daí que muitas pessoas se habituam, através da sede, a comer demais, tá? Então, ao invés de ir lá tomar um copo d'água, a pessoa vai e come. E nem sempre come alimentos que na sua composição vão ter mais líquido do que o sólido. E isso faz com que a pessoa acabe engordando, prejudicando a saúde e tudo mais. Então, eu estou dando um exemplo de como a gente desaprendeu a olhar os sinais que o nosso próprio corpo emite, tá? Um outro ponto, né? Quando a gente tem essa sensação de boca seca, é um sinal que o nosso cérebro, olha isso, que o nosso cérebro já passou a sentir necessidade de uma hidratação. E quando o cérebro está desidratado, ele pensa com menos velocidade, ele tem um pouquinho mais de confusão mental. Então, é claro que você não vai confundir quem são as pessoas, você não vai confundir números básicos e tudo mais. Mas sabe aquele lapso de memória que a gente tenta lembrar de alguma coisa e a palavra escapa? Muitas vezes não é só cansaço. Isso também pode ser resultado de uma falta de hidratação. É incrível isso, né? Por exemplo, meu pai, né, teve diabetes, uma diabetes muito agressiva, né? E muitas vezes meu pai entrava num processo de dificuldade de memorização, de esquecimento, de confusão mental, e quando a gente ia verificar, era falta de hidratação, né? Porque o diabético faz muito xixi e perde muita hidratação, né? E ao mesmo tempo ele estava com os rins muito
prejudicados, ele não podia beber 2, 3 litros de água no dia. Ele tinha água controlada. Então, olha que maluco isso, né? E todas as vezes que a gente comentava, meu pai passou uma semana meio estranha e tal, o médico mesmo dizia, pode ser pela falta de hidratação. Vamos dar uma equilibrada aí, vamos aumentar um pouquinho a dose de água essa semana, para depois a gente reduzir de novo, tá? Então, imagina, nós, né, que estamos saudáveis, né? Se a gente não para olhar, sentir esse sinal da falta de água, né? Imagina uma pessoa que tem dificuldades físicas e que precisaria ter uma hidratação legal, tá? Mas o fato, como a gente está falando de hábito, a água é só um exemplo do que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. O que acontece, né? Ainda bem que hoje, para as crianças, a gente já entende que nos primeiros meses de vida o aleitamento materno é essencial e que no leite materno tem muita água e é uma água fortificada. Então a gente evita, né, nos primeiros meses de dar água para o bebê, tá? Mas no passado, na minha geração, por exemplo, era muito aconselhado que as mães trocassem, né, o leite materno pelas fórmulas, tá? Que são mais doces, são mais adocicadas, introduzissem o chá, né, adocicado muito cedo na dieta das crianças, né? E depois, quando a gente já entrava com sucos, alguma coisa, esse suco também era doce, era adocicado para a criança parar de chorar, essas coisas todas. O que acontece com muitas pessoas da minha geração e até uma geração um pouco mais nova, né, dos seus 30 anos, né? Nós fomos ensinados a substituir a água, tá, por chás, ainda menos mal, né? Por refrigerante, por sucos artificiais, tá? E até por sucos naturais. Os sucos naturais são bons, né? Mas eles têm muito açúcar, né? Então, se você toma uma garrafinha dessa aqui, né? De água, né? De 500 ml, você praticamente não está consumindo, você não está consumindo caloria nenhuma, você não está consumindo açúcar nenhum, né? Em contrapartida, se você tomar 500 ml de um suco de melancia que não precisa ser adoçado, você já vai estar tomando aquela frutose. Para quem não tem diabetes, para quem não está numa dieta aí de emagrecimento, ainda tudo bem. Mas será que é necessário? Né? Será que comer a fruta não seria mais adequado do que trocar a água pelo suco? É isso que a gente está falando. E qual que é o ponto? Oi, Marcelo, tudo bem? Você fala de bem-estar, né? Hoje nós estamos falando de um hábito aí de bem-estar, mas como um símbolo para outros hábitos que a gente acaba trazendo para a vida da gente, que a gente nem percebe, tá? Então, comecei lá do comecinho falando da questão da água, da importância da água, da confusão mental que a gente tem quando a gente não bebe água, do que isso impacta no nosso organismo e como aos poucos, né, a gente vai sendo direcionado para substituir algo que é necessário para o nosso funcionamento físico, para o nosso funcionamento mental, por algo que teoricamente seria desnecessário. Então, eu não precisaria substituir a água pelo chá. Eu não precisaria substituir a água pelo suco. Eu posso acrescentar, né? Então, eu tô com vontade de tomar um suco gostoso, tô com vontade de tomar um chá aconchegante, né? Um café. Tá tudo certo, tá tudo bom, tudo bem. Mas não como substituição. Vocês me entendem? O que acontece? Na nossa vida, a gente costuma não se dar conta de como os hábitos simples, eficientes e básicos para a nossa sobrevivência são substituídos, tá, por hábitos muitas vezes caros, difíceis de serem mantidos, né, que exigem um investimento de disposição, de dinheiro, né, porque é assim que a nossa sociedade roda, né? Então a gente poderia ter uma vida muito mais leve, feliz, né, com hábitos mais simples, né, e que são muito eficientes, e a gente, quando percebe, a gente acabou substituindo, e esse que é o ponto, a gente não percebe que a gente fez isso, a gente substitui por hábitos muito mais complexos, e que levam a gente, às vezes, para rotinas muito mais gritantes, tá? Uma das coisas, por exemplo,
que eu aprendi, né, que isso é para a vida, tá? Todas as vezes que eu sinto fome, né, eu primeiro tomo um copo d'água. Dou uma respirada para entender se aquilo realmente é fome. Foi a partir desse momento que eu entendi, eu passei a perceber os sinais do meu corpo e comecei a diferenciar do que é fome física do que é uma fome de ansiedade, por exemplo, uma fome de carinho, de afeto, tá? E também, claro, separei aí o que é desidratação do que é fome, que foi o começo de tudo que eu falei. Por que isso me vem na mente agora? Eu estou assistindo, né, a temporada mais nova de sessão de terapia, né? Eu tinha assistido, eu tinha ouvido uma entrevista com a atriz, eu não lembro o nome dela, mas o papel dela na sessão de terapia é Giovanna, né? Uma mulher negra que já tinha feito uma bariátrica e que ela vai para terapia para tentar o laudo para fazer uma segunda bariátrica, né? E dentro do seriado, o terapeuta se recusa, né? O Caio se recusa a dar o pedido para ela, porque ele identifica que tem algo a mais por trás dessa vontade que ela tem de emagrecer, desse desejo de emagrecer. A primeira bariátrica que ela fez foi puramente estética, mas nessa segunda tem um risco de saúde ali, né? E por que eu lembrei disso nesse momento? Muitas vezes, por a gente não se ouvir, né? Muitas vezes por a gente não olhar para as nossas necessidades e ansiedades, a gente acaba desenvolvendo hábitos e que depois lá para frente podem virar compulsão, né? Porque a gente se deixou levar por um hábito. Por exemplo, que eu acabei de falar, da água. Eu estou sentindo uma necessidade de alguma coisa, não parei para identificar, porque eu estou aqui correndo, estou fazendo uma reunião, estou respondendo e-mail, estou sendo chamada no WhatsApp, e o meu corpo não minha mente não para identificar qual é a necessidade do meu corpo, e eu vou lá e abro um bombom. E como aquele bombom? Naquele momento, o meu organismo ele vai ser saciado, primeiro, pelas enzimas do chocolate, né, pelas propriedades do chocolate, que ele é realmente calmante, tá? O meu organismo vai ter a primeira sensação de que ele recebeu uma quantidade de alimento que pode substituir a sede, né? Então, naquele momento vai vir aquele prazer, tá? Mas, na sequência, o meu organismo não vai estar saciado da sede. E ele vai mandar novamente essa informação. E se eu não estiver atenta, eu que acabei de abrir um chocolate, eu vou abrir um pacote de bolacha, de biscoito recheado, tá? E vou fazer o mesmo ciclo. Quando eu vejo, eu tô realmente... E aí não é por um dia só que acontece isso, né, gente? A gente leva uma vida para criar um vício, para criar um hábito, tá? E quando eu percebo, eu entrei numa compulsão de alimentar não só o meu corpo, como a minha mente, com coisas, né, para saciar algo que nem eu sei o que é. Pode ser que provavelmente o que o meu corpo queria dizer é que eu estava entrando num pico de estresse. E ele queria uma pausa para tomar uma água para sair daquele estresse. E eu, como não identifiquei aquilo, eu continuei no estresse e dei um consolo para ele. É como quando uma criança está chorando e a gente dá um pirulito. É isso que acontece. Oi, Maria, tô feliz que você tenha entrado. Estamos falando de um assunto tão legal hoje, adoro isso. Então, é a mesma coisa, a gente faz com a gente, quando a gente está nesse ritmo, né, acelerado de trabalho, ou então quando a gente tem filhos pequenos, que a gente está sendo muito exigidas, ou então a gente está desempregado e a gente está com muito medo do futuro, a gente não tem ideia de como a gente vai pagar as contas. Todo esse medo, essa ansiedade, essa sensação de falta de futuro, né? Ele vai trazer emoções físicas, ele vai trazer sensações físicas. E se a gente tentar apaziguar todos esses sentimentos através de alimentos ou ações que não são positivas, a gente tende a levar isso a virar um hábito e depois de um hábito uma compulsão. Então, principalmente quando a gente está passando por momentos muito difíceis,
a gente precisa aprender a olhar para o nosso corpo. A gente precisa aprender a olhar para o que o corpo está querendo dizer, né? Voltando agora de novo para o hábito simples, que é a água, tá? A água, ela é uma alternativa para tudo e qualquer coisa. Tirando pessoas, como eu falei no caso do meu pai, que estava com problema já com os rins, né, prejudicados e tudo mais, ele tinha uma restrição da quantidade de água por dia. Ele podia tomar entre 1 litro e 1,5 litro. Mas nós que somos saudáveis, a gente não tem tanta restrição de água assim. Então, a minha dica é: tá nervoso, tá angustiado, tá com uma sensação de que tá perdendo o controle? Pega a sua água e sente o gosto da água. Mas assim, não é beber e voltar. Não, tá? A gente sente até a água, principalmente se ela tá numa temperatura diferente, a gente sente o gosto da água descendo. Isso faz o quê? Tá? Além da hidratação. Faz com que, por 1 minuto, por 1 segundo, o nosso cérebro, ele dê aquela respirada, tá? Ele dá aquela acalmada. É como se ele desse para depois voltar novamente a processar o que está acontecendo ali na parte externa, tá? Se ao invés de fazer isso, eu levantar, não beber a água, encher uma xícara de café adocicado, é bem provável que o açúcar junto com o café, com a cafeína, dê uma sensação de bem-estar naquele momento, tá? Mas a cafeína e o açúcar em excesso pode prejudicar a nossa saúde, tá? Vamos falar agora de outros hábitos que não são só os hábitos alimentares, tá? Que eu acho que faz o mesmo sentido, tá? Vamos dizer que todas as vezes que você entra numa situação de irritabilidade, por exemplo, né? Você, sei lá, por alguma coisa, aconteceu alguma coisa na reunião que você estava online, né? A sua reação... Gente, eu estou muito mal estacionada aqui nessa cadeira, né? Tá me dando dor nas costas aqui. Então, você entrou numa reunião, acabou ficando tá sentindo que a irritação está aumentando, que você vai perder o controle e você não sabe como fazer o controle disso, tá? Aos poucos, as pessoas vão desenvolvendo hábitos corporais que demonstram essa irritação. A pessoa pode começar a bater na mesa, tá, né? Ficar batendo na mesa. Pode pegar uma caneta, né? E ficar abrindo e fechando. Vocês já viram isso? Né? A pessoa tá ali assim, ó, fazendo até o barulhinho, né? Isso está mostrando que ela está extremamente irritada, ela não está tendo controle da ação, do hábito que ela tem, só que ela está irritando a sala toda e está tornando o ambiente ainda mais irritável, tá? Ou então, ela começa a fazer cacoetes com o próprio corpo, né? Morde o lábio, coça o nariz, fica coçando o nariz, né? Mexe com o cabelo, né? São todos sinais corporais que normalmente a pessoa não está prestando atenção no que ela está fazendo. Ela está muito mais inserida naquele contexto da irritabilidade do que o que ela está fazendo com ela mesma. Qual que é o problema da gente partir para essa situação? E aí a gente está falando de comunicação consciente. Eu vejo, existem vários, mas eu vejo duas questões sérias que a gente precisa prestar atenção. A primeira é que eu passo um sinal, uma comunicação de algo que nem sempre é positivo para a minha imagem. Então, se eu estou numa reunião, eu passar esses sinais podem ser interpretados como insegurança, medo sobre o que está falando e até de mentira, né? Porque existem aí algumas correntes, alguns cursos de leitura corporal. E dependendo do sinal que você faz, ele pode ser interpretado, inclusive, como sinal de uma mentira que você está contando. Tá? E você não está nem sabendo que você está emitindo esse sinal. Então, para mim, esse é um ponto. E o outro, que para mim ele é bastante sério, a gente acaba implementando hábitos que muitas vezes nos machucam, tá? Eu falei da caneta, falei do bater, mas que são hábitos muito simples e que
não vão prejudicar a gente. Mas, por exemplo, tem o hábito de comer unha, né? É um hábito muito prejudicial à saúde, né? Não só por machucar muito, né, as pontas dos dedos e deixar as pontas dos dedos expostas ao ambiente, como colocar a mão na boca, principalmente numa época de pandemia, né? Então a gente coloca a mão na boca e leva o que está ali na mão, né? Todas as sujeiras, bactérias e agora a questão do vírus, né? Então a minha proposta hoje é a gente dar uma olhada quais são esses hábitos que eu adotei. É bem provável que a gente adotou isso há muitos anos, que a gente está repetindo, tá? E que a gente não percebe. Pode ser um hábito alimentar, né? De tomar suco, de comer chocolate, e não faz mal, tá? Eu não sou, não sou contrária a gente comer alguma besteira. Eu sou a rainha da besteira com os meus filhos, tá? Mas por quê? Porque eu acredito que quando a gente come um bolo, quando a gente come um pedacinho de chocolate, quando a gente come algo que nos traz alegria, eu estou consciente daquele momento, ele é extremamente saudável. Principalmente se a gente faz alguma atividade física. Então, eu não sou contrária a isso. Eu sou contrária quando a gente se alimenta, a exemplo da Giovana do seriado, a gente está passando um helicóptero aqui, tá? A exemplo da Giovana do Sessão de Terapia, quando a gente come, quando a gente ingere alguma coisa, quando a gente coloca para dentro do nosso corpo alguma coisa que foi feita de forma muito inconsciente, tá? Ou quando a gente dá um sinal para o mundo e a gente não está percebendo que a gente está fazendo esse sinal. A gente está reagindo de uma forma extremamente inconsciente. A partir do momento que eu começo a perceber quem eu sou, como eu reajo, como as coisas acontecem, como eu transformo isso em informação para mim mesma, a nossa vida fica muito mais... Eu não quero usar nunca mais a palavra controlável, porque eu tenho aprendido que controlar as coisas é meio impossível, tá? Mas a gente consegue gerir melhor os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? As situações que estão ao nosso lado. Então, tudo isso fica muito mais fácil da gente conseguir enxergar. Então, exercício do dia, tá? Se vocês puderem fazer. Dá uma olhada e depois me conta, né? Como que é o hábito seu de hidratação, tá? Você bebe bastante água? Você bebe água em quais momentos? Todas as vezes que você vê um bebedouro, um filtro, você tem o hábito de ir lá e se servir, né? Que tipo de água você gosta mais? Água mineral, água numa botija de barro, que eu amo, adoro aqueles filtros de barro, aquele gostinho de barro. Eu sou apaixonada por aquele tipo de água, tá? E como que você usa a água em momentos de estresse? Esse é o ponto mais importante da nossa live, tá? Dica da Cá para ficar guardada para você. Todas as vezes que você for fazer a sua meditação, seja ela com japamala, seja ela com ho'oponopono, seja ela uma oração, né, dentro da religião que você costuma fazer, porque orar também é uma forma de meditar, deixa uma aguinha do seu lado. Kátia, mas como? Pode ser na garrafa, tem que ser no prato, tem que ser no copo, tem que ser copo branco, transparente, com paninho. Não tem nada. Deixa uma água ali por perto, tá? A gente sabe que a água destampada melhor, mas se não der, não tem problema. A água é um condutor de energia, né? E quando a gente está fazendo uma oração, quando a gente está fazendo uma meditação, a gente está colocando energias positivas dentro daquela água, tá? E terminou de meditar, bebe um gole de água. Vocês vão perceber, conforme a gente vai evoluindo, né, nessas práticas de meditação, que a gente termina a meditação com muita sede. Por quê? Porque nós mexemos durante a meditação com as nossas águas também. A gente tem muita água no nosso corpo e elas sentem essa energia, tá? E elas pedem que a gente reponha essa água. Então, isso é uma dica que deixo para vocês, tá? Seja uma oração que você faça antes de dormir, seja uma oração na hora que você acorda ou realmente uma meditação. Quanto mais longa a meditação, mais importante beber água logo na sequência, tá bom? Bom, para quem não estava aqui do começo, tô lembrando a turma aí que dia 29 de junho
a gente vai ter um curso online para a gente colocar o Ho'oponopono definitivamente na nossa vida. Mas é aquele Ho'oponopono que traz resultado. Gente, eu tenho pesquisado muito sobre o Ho'oponopono. Eu tenho dedicado, assim, no mínimo 1 hora do meu dia para pesquisar essa prática e tenho visto de tudo, muitas coisas. Então, eu fiz uma curadoria, eu separei aquilo que eu acho que não faz muito sentido com o que a gente pratica aqui no nosso Ocidente. Separei algumas técnicas para passar durante o curso e a gente vai realmente fazer aquele Ho'oponopono que traz resultados com disciplina, com rotina, porque isso também é Ho'oponopono. Para as 10 primeiras pessoas que se inscreverem, já vão ganhar uma pulseira, tá? Como essa, com outras contas que o Arthur está fazendo. Ele está energizando, se você gosta da energização, mas se não, é só apenas uma ferramenta para a gente começar a fazer o Sinto Muito, Me Perdoe, Te Amo e Sou Grata, tá? Então, as 10 primeiras pessoas já vão ganhar a pulseira. Quem chegar até o final do curso, né, que eu tenho certeza que vai ser todo mundo, a gente vai sortear um japamala de 108 contas. Então, vale muito a pena participar, porque tanto a pulseira quanto o japamala são feitos de pedras, tá? A gente encontra muitas pulseirinhas aí, muitos japamalas feitos ou de conta de madeira ou conta de açaí, tá? Ou então de plástico, aquele acrílicozinho que vai nas bijus, né? Nada contra, dá para usar também, mas esses materiais utilizados pelo Arthur, pelo meu amigo, artesão e terapeuta, eles são bem diferenciados. Então, esse vai ser o nosso presente e o nosso bônus. E também vai ter um planejamento de como praticar um Ho'oponopono rápido, curto, que não vai impactar o seu dia a dia. Então, se você está interessado em colocar o Ho'oponopono no seu dia, então tem o curso dia 29 de junho. Ah, Kátia, acho que ainda não dá, não é o meu momento. Indica para os amigos, tá? Indica, porque a gente fala que no Ho'oponopono a gente atrai, sim, aquelas pessoas que querem realmente mudar a vida, né? E aí eu vejo que eu atraio vocês aí que estão sempre comigo, fiéis, então eu tenho certeza que vocês estão nessa mesma vibração aí que eu estou. Bom, então essa é a dica do hábito de hoje. Para pensar na água. Se você já conseguiu fazer isso assim, porque você já está habituado a dar uma olhada na água, passa para um outro hábito, né? Por exemplo, qual que é o seu hábito quando você está ansioso? O que você faz? Quais são os sinais que você dá para o mundo? Gente, é esclarecedor. Vou dizer para vocês que a gente descobre coisas que a gente não fazia. Vale até a pena perguntar para alguém que é mais próximo, tá? Às vezes vem coisas que a gente não imagina. Não acredito que eu fazia isso com a perna. Nossa, eu faço isso? Não, eu não faço. E aí a pessoa fala, faz sim. E aí a gente começa a perceber como a gente dá sinais para o mundo que a gente nem percebe. Tá bom? Fiquem bem, é isso, passei aqui dos 30 minutos falando do curso. Amanhã a gente vai falar sobre relacionamentos, novamente às 11h30 aqui no Dicas da Cá. Não é porque tem o curso que a gente não vai continuar fazendo dicas, tá? Dicas continuam aqui, sempre com esse conteúdo gratuito para vocês. E fala aí para os amigos. Eu estou pensando em levar para o YouTube esse quadro também, porque daí no YouTube fica mais fácil de encontrar. Eu tenho percebido que na minha página tem ficado muitos programas gravados, as pessoas têm dificuldade de encontrar os temas. Tá bom? Beijo para vocês, fiquem bem. Bom restinho de semana com muito frio, gente. Tchau, até mais.